Olá malta, bom dia. Aceito o meu café porque fiz uma pausinha entre a gravação de vídeos porque tinha que ir ao contabilista fazer recibos e necessito outro trabalho. Vamos deixá-lo assim. Mas o vídeo de hoje não é de dinheiro, é de escrita. Porque comecei a escrever um romance. Levo já perto de 20 páginas. Quero falar com vocês sobre as coisas que estou a descobrir agora que estou a começar a escrever uma obra de ficção. Porque eu realmente só tenho experiência escrevendo textos académicos, está a ser super diferente, está a ser super interessante e estou a descobrir muitas coisas interessantes. A primeira delas é que eu não tinha nenhuma ideia a influência que o manga, o anime e o que o mídia japonês estava a ter na minha cabeça. Porque eu comecei a escrever o meu romance em segunda leitura di-me conta de que estava a escrever como se fora um manga. Eu juro, eu estava fazendo uns super párrafos de diálogos interiores, descrevendo tudo o que sucedia, porque na minha cabeça estava a suceder em panelas de manga. Então dizia, ela se sentou e cruzou as pernas com a mão aqui, a expressão não sei o que, o fundo não sei quanto. E meti um par de párrafos no ChatGPT para que me dera feedback, porque tenho muita confiança nas minhas habilidades de escrita, mas ao mesmo tempo é um género novo para mim, então pois obviamente não vai ficar perfeito nem a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Mas quero publicar o meu romance de maneira serializada na Substack. É precisamente por isso que quero garantir que há uma certa consistência entre o que escrevo ao início do romance, da história, e como vai evoluindo. Assim que quero deixar um bem pedaço escrito antes de começar a publicá-la por parte. Está a ser difícil porque efetivamente tenho um estilo manga / fanfic de pessoa que lê muito manga e vê muito anime, que está a ser difícil de tirar para fora porque é como eu concibo a história na minha cabeça. Estou a ver também que tenho certa influência do estilo de escrita da Jojo Senki em inglês, The Saga of Tanya the Evil. É um anime, um manga, um webtoon, é uma novela ligeira que é um gênero muito particularmente japonês. É uma novela, não é nada ligeira. Malta, as novelas de Tânia, gostaria de tê-las em físico para poder mostrar-vos, mas diz novela ligeira é como assim são, não sei, mais de 300 páginas, algumas são, acho, perto de 600. Tenho os primeiros volumes no Kindle e são super pesadas, estão cheias de termos militares e coisas que só sabe a gente que está super nos temas das guerras e as estratégias e tudo isso. E também tem umas super descrições do que é a linha de relacionamento da personagem principal. E isso está a influenciar também como escrevo, porque para mim isso é super interessante ver literalmente como funcionam os engrenagens dentro da mente dos protagonistas. Acho é super fixe, super interessante. É uma coisa que não percebes também numa novela, num romance normal. Malta, continuo a dizer novela. Eu sei que em português não é novela, é romance, mas às vezes vou dizer novela, se digo novela, quero dizer romance. Mas estou a ter problemas precisamente com isso. Não é que, por um lado, uma das razões para publicar no Substack é ter total liberdade de como escrevo, mas por outra, sim que quero que seja mais novela e menos vibes de fanfic. Assim que estou tentando mudar o meu estilo a um estilo que seja mais uma novela. Estou a ter problemas, em segundo lugar, com o típico show don't tell, mostra o que os personagens querem dizer, como se comportam e não descrevas exatamente tipo, então ela fiz não sei quê porque queria demonstrar que estava a sentir não sei quanto. Não. A descrição mais, ou seja, deverias escrever de maneira que o leitor entenda o que está a suceder sem ter que dizer-lhes diretamente, passo por passo, tudo o que está a suceder, tanto na ação como na mente das personagens. E isso é uma das problemas mais difíceis para mim. E o terceiro é não repetir todo o rato. Estou a escrever em inglês, por certo. Ele diz, ela foi, ela se cheirou-se, ela mudou não sei o quê. Não estar sempre a utilizar as mesmas palavras. Ela pensou, ela sugeriu, ela não sei o quê, ela não sei quanto. É mais difícil do que parece, mas estou tentando escrever o que puedo e depois já mudar essas coisas mais na revisão, porque senão vou ficar obcecada nos mesmos párrafos e não quero que isso suceda. E falando de párrafos, eu estou habituada a escrever em párrafos simétricos porque isso eu faço quando escrevo coisas académicas. E agora que uma novela de ficção, estou sempre a ter dúvidas. Isto deveria ser um párrafo, mas só 2 linhas. É aceitável? Não é aceitável? Pode ser um estilo novo? Deveria ser mais tradicional? Mata, vou ter que fazer tantas pesquisas e tanta investigação só sobre o formato de como escrever, que é uma loucura. Depois, os diálogos.
vocês já sabem que eu não sou dessa gente super sociável, mas o que na minha cabeça é um diálogo natural pode que não seja para o resto da gente um diálogo normal. Obviamente as personagens principais são duas pessoas distintas com personalidades distintas. Sinto que isso deveria de alguma maneira refletir-se na maneira em como eles falam, mas está a ser difícil. Acho que uns diálogos bons que verdadeiramente refletem a construção e o perfil psicológico que estou a fazer para as personagens, para que sejam complexas e complicadas, com as suas contradições e as seus distintos tipos de ética, as suas moralidades, os alignment, por assim dizer-lo. Vai ser super difícil mostrar isso nos diálogos. E sucede também que o escrever diálogo e não estar a descrever todos os processos internos das personagens e tudo o que está a suceder na cena está a fazer que eu necessite utilizar muitas menos palavras. Estou a ficar confusa porque o que inicialmente era meia página agora são 5 linhas e fico com a sensação de que é tudo muito curto, isso sucede muito rápido. Já falei alguma vez com vocês que tenho este problema que pago as coisas normalmente muito concisas, especialmente aqui nos vídeos a escrever. Estou tentando fazer um esforço consciente para elaborar mais, fazer as coisas mais longas e com mais detalhes, mas tenho problema com isso. E o fato de que o meu estilo de escritura está a interferir no formato que eu quero utilizar para um romance, e que tenho que tirar coisas, está a fazer-me sentir que estou me dando passo na direção errada de alguma maneira. E o último ponto é que eu acho é um dos mais interessantes. Estou a ver que eu não tenho o nível de insight e de conhecimentos da psicologia da gente tão bons como eu achava que tenho, porque estou a escrever os meus personagens que eu mesma estou a desenhar, que vivem na minha cabeça e que eu deveria conhecer absolutamente tudo o que eles falam, pensam, como se comportam. Estou a falar com o ChatGPT tipo uma pessoa com este tipo de personalidade, este tipo de trauma, este tipo de contradições. Poderia reaccionar desta maneira a estes eventos? Ou estou fazendo uma idealização e estou a convertir a minha personagem num clichê ou num arquetipo, ou estou a mudar a sua personalidade? E para mim, o mais importante deste projeto, desta história que estou a criar, é que as personagens sejam realistas. Não quero mais que isso. Se a descrição do ambiente não é super boa, se há momentos da história que não são realmente horror, e se eventualmente mais que uma história da história de horror que eu quero criar acaba por ser uma coisa quase comídica de fantasia, não me importa. Mas que os meus personagens fiquem bem, que fiquem complexos, que fiquem com uma coerência interna que o leitor seja capaz de ver, é o mais importante para mim. Então estou a fazer perfis dos personagens e ver como poderiam atuar, se a maneira na que eu acho que vão atuar é realmente como eles atuariam em base a tudo o que já conhecemos deles na parte anterior da história e o que eu tenho planeado para eles no futuro, as suas backstories, os seus medos, os seus desejos, o que eles querem da vida. Está a ser super interessante a nível de escrita, de melhorar como escrevo, porque nunca realmente escrevi nada de ficção, além de um par de microrelatos, porque uma vez na minha universidade fizeram um concurso de microrelatos. Eu sempre tive interesse na escrita, porque sempre gostei muito de ler, mas sempre achei que é uma coisa que podes começar a fazer com 40, 50 anos, então nunca lhe di prioridade, mas está a ser super divertida. Não tenho experiência, mas sinto que já tenho uma idade onde tenho certa retrospectiva da vida e sei que não estou fazendo isto bem, não estou fazendo outra coisa bem, ou leio, ou estou a ver um vídeo de um editor falando-me dos erros principais mais comuns que falam os escritores e digo, sim, eu estou a fazer isso. Efetivamente está a afetar a experiência da leitura. Então, vai ser uma jornada longa, mas estou muito contenta. Está realmente a fazer-me sentir feliz o fato de estar a escrever esta história. É curioso porque estive a falar com outra pessoa e me estava a dizer que notas como é uma história dentro de ti que tem que sair à luz e como não exatamente, nunca tive uma coisa específica que eu quixera, que eu tivera vontade de escrever. Mas agora que tive esta ideia, mas tenho sempre 40.000 ideias porque fazer coisas não, mas pensar sobre elas sou uma profissional. Então tenho sempre 40.000 ideias e uma dessas disse, isto seria interessante e longo porque não que eu não gosto. A verdade, muito honestamente, eu não gosto muito dos relatos curtos, das histórias curtas, porque da mesma maneira e com a mesma lógica pela que não gosto muito dos filmes, sinto que nunca há tempo e espaço para explorar bem mais coisas. E eu
Se eu gosto de uma personagem, quero saber que gostam de comer depois de um exame, quero saber como gostam de fazer as coisas mais triviais, quero conhecê-los bem, quero ver como se desenvolvem, como crescem, quero realmente ver com lupa, com amplitude as suas vidas, muito detalhe. E sinto que as histórias curtas, os filmes, não permitem isto. E obviamente também, quanto mais longa a história, mais fácil é que em algum momento acabe por não ser boa. Mas é uma coisa que prefiro, que tenha tipo, pois os 4 primeiros volumes foram super fixos, o quinto e o sexto recuperou. Estou de acordo com isso. Também para mim é um exercício de aprender a escrever. Tenho muita vontade espero no primeiro trimestre de 2026 já ter um par de posts publicados, porque quero assegurar-me também que tudo seja consistente e acabar tipo um arco e saber já está bem. Não vou adicionar detalhes, o que está feito. E no segundo arco podo adicionar novas coisas, mas o primeiro arco da história, a primeira aventura, por assim decirlo, já está fechada. Isto é tudo por hoje. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Deixem-me saber nos comentários o que acham de escrever, se têm experimentado, se não, se têm curiosidade. Muito obrigada e até a próxima!